Olá, eu me chamo Juliana Barbie, eu serei a mentora do curso de fotodocumentação e oftalmologia, no qual nós vamos mostrar dicas básicas de fotografia e como utilizar a fotodocumentação no dia a dia de consultório de forma muito prática, muito dinâmica, não só falando de retratos de rosto, como também de biomicroscopia, fotos de pequenas lesões perioculares, retinografias e a forma como nós podemos organizar um arquivo de fotodocumentação. Espero que vocês aproveitem o curso e como material avulso extra, eu deixo registrado um pouco sobre o retinógrafo Ayer, da Felcon Technologies, que é um aparelho muito prático para nossa rotina diária e por isso eu acho que mereceu uma aula em separado para que vocês conheçam o aparelho e possam também ver a qualidade e a praticidade do uso desse aparelho na nossa rotina oftalmológica. Espero que vocês gostem e aguardo vocês no nosso curso de fotodocumentação em oftalmologia. Até breve. O Ayer é um retinógrafo portátil lançado pela Felcon Technologies e que tem várias vantagens. E eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente realiza o exame com ele. A principal vantagem, ao meu ver, é a praticidade. Ele é um exame muito fácil de fazer, rápido. Então, uma vez que você digita o nome do paciente, esse paciente ele já vai ter uma pasta tanto no próprio aparelho, como já há uma sincronização em nuvem, que me permite que após as fotos terem sido tiradas, essas fotos já vão para a nuvem, eu não preciso de fazer backup, eu não preciso passar essas fotos para um computador, do computador fazer um backup. Então, a praticidade dele me encanta. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz o exame com o Ayer, e eu quero que vocês sintam como que é fácil. A gente geralmente pede para o paciente tampar o olho que não está sendo examinado, mas por uma questão de focalização. Ele vai ver uma luzinha infravermelha, um pontinho infravermelho por dentro do aparelho. E aqui é a imagem do fundo de olho dessa paciente, mostrando com muita nitidez nervo óptico, escavação, mácula. Então, assim, não é doloroso para o paciente, não é incômodo para o paciente, porque quando ele fixa no ponto vermelho, que é a referência para que a gente tenha um enquadramento ou do nervo ou da mácula no centro, que ainda o aparelho nos dá essa opção, o paciente está em uma câmera escura, então ele não tem fotofobia, apenas na hora que dispara a fotografia, que dispara o flash, que ele pode ter um incômodo, mas aí a fotografia já foi feita. Então é muito tranquilo, tanto para o paciente quanto para o médico, e eu uso inclusive em crianças. Então, esse tipo de fotografia, essas duas fotografias aqui, olho direito e olho esquerdo, foram tiradas no Ayer, no meu Ayer. São fotografias que eu tirei de paciente no meu consultório. Eu não sou especialista em retina, mas me encanta fotodocumentar fundo de olho, principalmente de pacientes em primeira consulta, porque quando o paciente ele vem a primeira vez no seu consultório, você faz essa fotografia, mostra para ele que você fez o fundo de olho dele, mostra o nervo óptico, mostra a mácula, explica para que ele fica vislumbrado, ele fica deslumbrado com aquilo, ele fica encantado com o seu cuidado de estar fazendo, de estar mostrando. E eu tenho um exame que vai ficar arquivado naquela pasta do paciente, e quando ele voltar no ano seguinte, se eu achar que teve qualquer alteração, por exemplo, de escavação em anotação de prontuário, ou surgimento de alguma lesão, eu vou ter como comparar com a fundoscopia da primeira vez que ele esteve no meu consultório. Então, eu acho que isso é mais um adendo, mais um plus no nosso exame de rotina, que dá total segurança, que nós estamos olhando muito bem por esse paciente.
Aqui são as Red Free, que o aparelho também, além das coloridas, o aparelho também dá a opção da Red Free. E mostrando algumas patologias que se pode documentar, né? Esse paciente aqui, ele enxergava mal de um olho e falou que ele tinha uma doença do gato, mas que ele não sabia muito bem o que que foi. E quando eu mostrei para ele o que que era um fundo de olho normal e como é que era o fundo de olho dele com as cicatrizes, ele entendeu muito melhor. Ele agradeceu, falou que nunca ninguém tinha feito isso por ele. Pequenas atitudes que a gente faz, nada demais, uma foto do olho dele, mas ele ficou muito agradecido de alguém ter explicado para ele o porquê que ele não enxerga bem, dele ter visto que realmente ele tem uma cicatriz, dele ter visto o porquê que não tem, que é irreversível o dano visual gerado pela toxoplasmose no olho dele. Então, assim, são alterações bacanésimas de se mostrar também quando o paciente tem alterações congênitas e não sabe. E a gente mostra, olha, o fundo de olho normal é assim, mas você tem uma alteração congênita que chama persistência de fibra de mielina e que deixa o fundo de olho assim, mas que não compromete em nada a sua visão. É um achado ocasional de exame, fique tranquilo, mas se você às vezes for e algum dia num oftalmologista mais jovem, ele pode se assustar com essa imagem, porque às vezes pode nunca ter visto. Então é muito legal a gente dar esse retorno para o paciente e mostrar para ele como é o seu olho por dentro. Bom, além de tudo, o Ayer ele permite para a gente fazer laudos. Então, a gente pode tirar a fotografia, fazer os laudos e montar eles de acordo com o que a gente quer mostrar. A gente pode colocar 2 retinografias coloridas, ou a gente pode colocar as 2 coloridas e as 2 red free. Ele também dá a opção de fotodocumentar segmento anterior, com uma ressalva que ele dá essa birrefringência na córnea, mas que não altera em nada quando se quer mostrar, por exemplo, uma pequena lesão de margem. Eu vou mostrar para vocês que tumores de região periocular eu às vezes uso o Ayer para fotodocumentar, que ele também tem esse plus. Além de ser um retinógrafo, ele pode ser um microscópio portátil. E ele permite também a impressão desses laudos. Então, o paciente, quando você faz o exame e o paciente pede o exame para você, ou você pode mandar ele digitalizado por e-mail, ou você pode imprimir esse exame. Além disso, ele permite fazer algumas medições. Então, quem trabalha com glaucoma, ele tem a possibilidade de você fazer medições por elipses, círculos, vendo o diâmetro desse nervo óptico e o diâmetro da escavação. E com isso a gente tem como fazer uma comparação mais objetiva se está tendo uma progressão de um glaucoma pelo aumento da escavação. Além disso, ele permite para a gente fotos panorâmicas. Então, você pode juntar 2 fotografias que foram tiradas, uma com o nervo óptico no centro e outra com a mácula no centro. Você junta essas 2 fotografias e tem um maior campo de visão. Da mesma forma, você pode fazer varrendo toda a periferia. Então, ainda dá essa possibilidade de sobreposição de imagens, tá? Bom, e para fazer a impressão desses exames, quando o paciente solicita o exame impresso, a gente geralmente recomenda fazer num papel glossy paper, que é um papel do tipo fotográfico, porque a qualidade da impressão fica completamente diferente do que um papel sulfite, um papel comum. Então, na hora de imprimir, uma dica que eu dou é ter uma boa impressora, e as melhores impressoras para esse tipo de impressão do Ayer é a Epson L805 e a L4160, tá? E aí a gente consegue fazer, na hora da impressão, uma opção pelo papel fotográfico brilhante, que é o equivalente ao glossy, e ter esse tipo de impressão. Isso não é uma fotografia digitalizada, isso é foto da impressão de uma retinografia com papel glossy e com papel sulfite. Então também fica essa dica, ou para quem já tem o Ayer e que queria começar a imprimir as imagens, ou para quem vai, às vezes, ter interesse de comprar e para saber
que a melhor forma da gente imprimir é usando o papel glossy, né, o papel fotográfico. Bom, outras vantagens do Ayer, ele permite a telemedicina, ou seja, se o residente está num lugar remoto e não tem um preceptor, não tem alguém que possa discutir o caso, ou tem um clínico que vai atender fora e eles querem fazer também um mutirão do diabetes e querem que esse clínico ele faça fotografias seriadas do fundo de olho do paciente, a gente pode fazer essas fotografias e compartilhá-las com outros colegas, com outros oftalmos, especialistas em retina, com preceptores, até clínicos gerais conseguem fazer esse exame, porque ele não demanda um conhecimento oftalmológico e sim técnico do uso do aparelho, que por sinal é muito fácil de mexer, e com isso a gente pode ter uma consultoria à distância sobre alguns possíveis diagnósticos que se pode ter quando se faz uma fundoscopia. E quando se faz os famosos multirões, né, ou quando se faz um atendimento em locais remotos, o que antes a gente levava eram esquepes, né? Às vezes não tinha nem tomada, mas a gente levava o esquepes. Ou o oftalmoscópio, que é dificílimo de usar, exige uma aproximação muito grande ao rosto do paciente, e a gente sabe que hoje isso é cada dia menos encorajado. Então, o que a gente leva quando vai fazer um atendimento domiciliar, em asilos, ou mutirão, ou em locais distantes, é um retinoscópio, um tonômetro portátil e o Ayer, que com isso você consegue fazer praticamente o exame oftalmológico completo com esses aparelhos que são portáteis, simples de levar e que vai te dar uma noção muito boa do que aquele paciente precisa em termos oftalmológicos. Outra vantagem do Ayer, que eu já disse anteriormente, é o armazenamento automático dos dados em nuvem. Uma vez que você fez o exame de um paciente no aparelho, no Ayer, este exame já vai para a nuvem e ele fica armazenado ali. Se eu estou na minha casa e quero acessar o exame de um paciente, eu posso entrar em qualquer computador que tenha acesso à internet, entro com minha senha, com meu e-mail e eu tenho todos os meus laudos de retinografia, todo o conteúdo que está dentro do Ayer, ele vai estar disponível pelo Ayer Cloud, que é a nuvem da Phelcom, onde eu vou ter os pacientes listados por nome, por data de exame, e se eu não quiser buscar manualmente, eu ainda tenho como buscar por nome, por sobrenome, enfim, muito prático e seguro, né? A gente tem que pensar que hoje a forma como a gente armazena as informações, elas têm que ser muito seguras, né? A gente está sujeito a processos de pacientes por vazamento de informações todo o tempo. Então, até uma retinografia, uma simples retinografia, a gente tem que pedir para o paciente o direito de imagem, de uso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E é um programa muito seguro, que a gente tem ali todo o conteúdo, todas as retinografias e não tem que ficar fazendo backup, o que é ótimo para nós médicos que em geral não temos tempo para nada, né? E outra coisa que talvez seja uma das principais vantagens do Ayer a gente consegue fazer a retinografia mesmo em miose. Então, sabe aqueles pacientes da faixa etária entre 40 e 60, que geralmente a gente não dilata para testar a visão de perto? Muitas vezes aquelas pupilas são tão fechadas que até na hora de fazer a biomicroscopia com a lente de 90, a gente tem dificuldade às vezes para fazer um exame tão detalhado em mácula, por exemplo. Então, muitas vezes eu faço primeiro a retinografia com Ayer, pelo fato de se criar uma câmara escura dentro do aparelho, eu vou conseguir uma midríase fisiológica, né? Eu peço para o paciente tampar o olho que não está sendo examinado, e o paciente vai olhar com esse olho por dentro do tubo do Ayer, e eu vou conseguir uma midríase fisiológica que vai dilatar naturalmente um pouco a pupila desse paciente.
ali dentro ele está olhando por a imagem, né? Ele está vendo só uma luzinha vermelha pequenininha, que é onde ele vai fixar para eu conseguir colocar ou mácula ou nervo óptico no centro da imagem, de acordo com a minha preferência. E somente na hora do disparo da foto que vem um clarão. E aí eu já consegui ter feito a retinografia, mostrando ao menos o polo posterior desse paciente com muita qualidade.